Olá, o meu nome é Gabriela, eu estou a falar enquanto psicóloga da Escola Eduardo Gageiro. Estamos a preparar os módulos sobre felicidade, sobretudo aplicado ao contexto de ensino-aprendizagem, e ferramentas da psicologia positiva para professores. Este módulo, esta sequência de módulos diz respeito ao tema do stress e resiliência. Okay? Como é que poderemos lidar de uma forma positiva com o stress, promovendo a nossa própria resiliência. Estes módulos são mais focados na perspectiva pessoal e individual do professor. Penso que a educação para a felicidade e para a resiliência em particular poderá ser tema de módulos sequentes. No entanto, pensamos que é importante aprofundar a experiência e a perspectiva pessoal como indivíduos, como é que podem vocês próprios, ou nós próprios enquanto educadores, lidar com o stress e a resiliência para, numa fase posterior, poder promover a educação nas crianças. Portanto, estes módulos são, sobretudo, numa perspectiva pessoal para os professores, auxiliares, educadores. Vamos falar sobre resiliência, vamos falar sobre que fatores de stress é que poderemos estar sujeitos, a diferença entre os fatores de stress negativos e os positivos. Fatores de stress, não, eventos negativos e eventos positivos. Os eventos positivos não são fatores de stress. Vamos focar em fatores individuais que nós possamos controlar, como a atenção, que focamos a situações positivas ou negativas, os nossos pensamentos face a eventos positivos e face a eventos negativos, que estratégias de coping, ou seja, os nossos comportamentos face a situações positivas e face a situações negativas, a motivação que nós temos para a adaptação e, finalmente, a síntese. No entanto, estes módulos, pela extensão do conteúdo, vão ser divididos em fases, e este particularmente começa por dizer respeito à resiliência, à compreensão da resiliência, às situações de stress negativas e aos eventos positivos e ao foco da atenção. Okay? O posterior será os pensamentos relativamente aos eventos positivos e negativos, e numa fase posterior um outro módulo para as estratégias de coping e motivação. Vamos então falar da resiliência. Okay? O que é a resiliência? A resiliência significa reagir de volta. Okay? Como é que as pessoas reagem em situações difíceis de vida? Okay? Porque é que algumas pessoas resistem e até têm sucessos e outras não? Okay? Resiliência não é algo que se tenha ou que não tenha. Okay? A resiliência é um processo dinâmico de adaptação a um contexto de elevada adversidade. Vamos fazer então aqui um exercício, a metáfora do barco. Se nós fôssemos um barco, aqui a nossa resiliência seria a forma como lidamos com as tempestades, com as adversidades que o barco está sujeito. Okay? Portanto, há fatores que nós podemos controlar e fatores que nós não podemos controlar. Okay? Nós não podemos controlar muitos fatores do meio e do ambiente que nos rodeia. Podemos sim controlar a nossa experiência individual face a esses fatores, ok? Portanto, nós não controlamos o tipo de situação que nos acontece, não controlamos o tipo de turma que temos, os alunos que vamos encontrar, a escola onde calhamos, não controlamos as situações normativas e não normativas que nos acontecem ao longo da vida, não controlamos a ajuda que nós temos disponível, não é? Os colegas que temos, o sistema de cooperação que existe na escola,
não controlamos os modelos sociais que os nossos alunos têm, não controlamos os nossos modelos sociais, se temos alguém que nos ensine, que nos oriente, não controlamos a nossa genética, se somos mais ansiosos, mais calmos, ou se temos algum problema de saúde. Mas o que é que nós podemos controlar? Nós sabemos que podemos controlar a atenção que nós damos a determinadas situações, o foco da nossa atenção e a intensidade e a quantidade de atenção que damos a determinados eventos negativos, mas também aos eventos positivos. Podemos controlar as nossas crenças, se são crenças mais ajustadas, realistas, ou se são crenças mais baseadas na emoção momentânea, são mais otimistas, mais pessimistas. Podemos controlar o nosso comportamento e as estratégias de coping que nós usamos para lidar com as situações, se conseguimos regular as nossas emoções, se conseguimos procurar ajuda, ou se não, se somos pessoas que nos queixamos muito, se somos pessoas que nos isolamos. Tudo isso é uma escolha, não é? E a motivação, o porquê que fazemos determinada coisa, porque é que podemos ter uma motivação, ou qual a nossa motivação para lidar com determinada situação. Outro aspecto muito importante é a relação entre resiliência e eventos positivos, momentos positivos. Muitas vezes, quando se pensa em stress, pensa-se em estratégias de coping para lidar com o stress, não é? Para lidar com as situações do nosso dia a dia negativas. No entanto, a resiliência está muito relacionada com a atenção e com a nossa experiência e vivência de eventos positivos. O que se verifica é que lidar eficazmente com situações positivas aumenta a nossa resiliência. Porquê? Porque as emoções positivas que advêm de apreciar ajuda a diminuir o impacto das experiências das emoções negativas. Ou seja, é como se fosse uma conta bancária de emoções positivas que nós vamos guardando, guardando, guardando e que poderemos usufruir quando a situação negativa acontece, não é? Nós podemos ver isso muito bem nas relações. Por exemplo, se nós temos uma relação onde partilhamos muitos momentos positivos com aquele aluno, mesmo que haja uma situação negativa, nós temos aqui um potencial de emoções positivas, de amizade, de compreensão, de partilha, que vai amortecer o impacto daquele gesto, daquele comportamento, daquela situação negativa que possa ter acontecido. A mesma coisa com os colegas, a nível relacional, isto verifica-se muito. Mas também na nossa relação com as situações que nos acontecem. Por exemplo, um estudo muito conhecido sobre a relação da resiliência com os eventos positivos foi efetuado durante ou após o impacto do ataque terrorista nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, e verificaram que aquelas pessoas que, após o impacto, conseguiram ter experiências de solidariedade, generosidade, de perdão, estavam mais resilientes para lidar com aquela situação do que aquelas pessoas que não vivenciaram essas experiências positivas. E foi aí que se realmente verificou, foi um grande estudo com muitas pessoas que se verificaram o impacto na saúde, no bem-estar, na resiliência, e que de facto as experiências positivas diminuem o impacto das emoções negativas em situações de stress. Portanto, quando falamos de stress e resiliência, não falamos só de como lidar com as situações negativas, mas também como é que nós lidamos com as coisas boas do nosso dia a dia. Não é? Será que nós focamos a nossa atenção ou passa-nos desapercebidas aquelas situações, os momentos bons do dia a dia? Não é? Será que nós temos expectativas positivas em relação ao futuro ou não? Estamos só focados nos problemas? Então, neste módulo vamos falar de resiliência como um processo e não como algo que se tenha ou não tenha. Vamos, sobretudo, dar ênfase a esses fatores individuais que controlamos, que são, neste caso, a atenção, os pensamentos, as estratégias de coping e a motivação. E vamos falar ao longo
todo o módulo de ferramentas práticas para aumentar a resiliência, quer a nível individual, quer que vocês possam aplicar na sala de aula ou com as crianças. Vamos então fazer aqui um exercício que eu gostava de propor, que é, vocês vão imaginar que aqui o desafio que eu gostava de propor era que vocês me dissessem qual o estado, se vocês fossem um barco em viagem neste momento, qual seria o estado da vossa situação, da vossa viagem, ok? Imaginemos então que as vossas velas seriam as vossas capacidades. Será que estão a usar as vossas velas? Não estão a usar as vossas velas? Será que as boias seriam não, as velas seriam as capacidades, as boias seriam as dificuldades. Então, quais é que são as vossas dificuldades que neste momento estão a puxar o barco para trás? O leme seria os vossos valores, portanto, será que valores, em que direção é que vocês estão a ir? Não é? Quais são os valores principais neste momento que estão a direcionar o vosso barco? A bússola seria as emoções. Que emoções neste momento é que prevalecem na vossa viagem? A água seria os domínios da vossa vida. Como é que está a nível profissional? Como é que está a nível pessoal? Será que está uma água turbulenta? Será que está uma água calma? Okay? Quais são os vossos objetivos? Têm objetivos? Não têm objetivos? Para onde é que o barco se direciona? Seria o mapa, destino. Que barquinhos é que tem à vossa volta? Será que tem muitos barquinhos? Têm poucos? Vão sozinhos? Vão com um grupo? E como é que está o tempo? Ou seja, será que está tempestade? Será que está calmo? Será que está meio nublado? Portanto, vão fazer um desenho ou vão descrever num pequeno texto o estado da vossa viagem. Podem recorrer a estes símbolos para fazer o vosso desenho ou para descrever o estado da vossa viagem em texto, como também podem simplesmente fazer um pequeno desenho do estado da vossa viagem e adaptar só apenas algum. Não precisam de seguir todos os símbolos, né? Simplesmente aqueles mais importantes que expressem o estado da vossa viagem. Este exercício serve então de autoanálise para que vocês consigam ter aqui uma exteriorização, exteriorizar e analisar de fora como é que vocês se sentem relativamente a estas diferentes dimensões do bem-estar. Vocês podem fazer uma pausa no vídeo e refletir acerca deste exercício e posteriormente continuar o vídeo. Okay? Portanto, espero que já tenham feito o exercício e refletido e que tenha sido útil e que tenham gostado. Eu já o realizei várias vezes e realizo com os adolescentes e eles gostam muito. E agora vamos falar sobre como é que esta metáfora do barco se aplica à resiliência. A resiliência aqui seria então o tempo, ok? Os eventos, as situações que acontecem seria o tempo que o barco está a vivenciar. Mas nós não nos vamos focar só no tempo, vamos focar como é que o capitão, não é? Os fatores que nós controlamos não é o tempo, os fatores que nós controlamos é como é que este capitão lida com as suas condicionantes, neste caso com o tempo, ok? Que atenção é que damos aos eventos, ou seja, quanta atenção utilizamos ou utilizam as pessoas resilientes para eventos positivos ou negativos. Vamos ver que tipo de pensamentos, crenças as pessoas resilientes têm acerca de situações positivas e acerca de situações negativas. Vamos ver como é que as pessoas resilientes agem face a eventos positivos e negativos. E vamos ver o que motiva as pessoas resilientes a lidar com os eventos negativos e positivos de determinada forma. Okay? Então agora vamos focar nas situações, okay? Nos eventos positivos e negativos, ou seja, o tempo.
Vamos começar por os eventos positivos. Os eventos positivos podem ser pequenos eventos, situações do nosso dia a dia, como podem ser grandes acontecimentos que aconteçam na nossa vida pessoal ou profissional, ok? A nível de educação, a nível da prática pessoal do professor, do educador, temos várias situações, desde coisas mais insignificantes, mas com valor, como receber um e-mail simpático de um colega, receber um e-mail simpático do encarregado de educação, almoçar com os colegas, partilhar e tomar café com os colegas, rir. O agradecimento, o sentido, o reconhecimento do encarregado de educação, é algo mais já com mais impacto, ou realmente o sucesso na aprendizagem do aluno que realmente estava com dificuldades e que nós vemos que começa a evoluir. E ainda com mais impacto, então, é quando realmente conseguimos ver que, em termos de turma, há ali uma turma que realmente começa a mostrar evolução. Portanto, a frequência de eventos positivos é maior que a frequência de eventos negativos. Apesar da nossa percepção ser o contrário no nosso dia a dia, não é? Nós vemos muitos professores a queixarem-se e vemos o quão difícil é, se nós colocarmos uma questão ao professor de o que é que aconteceu hoje de bom, é? Ou mesmo na nossa vida pessoal, se pensarmos o que é que hoje aconteceu de bom, seja pessoal, seja profissional, temos que fazer um esforço para descobrir. Não é? No entanto, a verdade é que foram feitos vários estudos e nós, no nosso dia a dia, temos mais situações positivas do que situações negativas a acontecer. O rácio de experiências diárias positivas é de 3 para 1, é o triplo. Okay? Durante 10 dias, os participantes reportaram eventos diários positivos. Esses eventos diários, esses momentos positivos, são, sobretudo, a nível das relações pessoais. Portanto, as relações sociais são a nossa principal fonte de momentos positivos. A seguir, com 36%, situações no trabalho, situações de aprendizagem e, posteriormente, apenas com 7%, saúde e cura. As relações sociais são a nossa principal fonte de emoções positivas. Por que são muito importantes as situações positivas na resiliência? Porque estão negativamente associadas a sintomas depressivos, ou seja, quanto mais momentos positivos nós tivermos no nosso dia a dia, menos temos probabilidade de ter sintomas depressivos, ok? Como tristeza, pensamentos negativos, problemas de saúde. Estão muito associados à autoestima e à percepção de controle, ok? Se eu focar a minha atenção, se eu potenciar estes eventos positivos, eu vou ter uma sensação de maior autocontrole, de que eu realmente posso gerir a minha vida, que posso mudar as coisas e sentir-me melhor comigo própria. Portanto, quando falamos aqui na metáfora do barco, podemos falar desde pequenas situações em que só está uma nuvenzinha, ou está uma nuvenzinha, mas está um dia solarinho, ou um sol esplendoroso, não é? Quando há coisas maravilhosas que nos acontecem, quando realmente consigo aplicar na aula aquilo que eu tinha planificado, que aquele aluno consegue atingir os objetivos que eu tinha proposto. Portanto, esses momentos são momentos de sol e de fortes emoções positivas. Mas também há situações em que realmente, se calhar, tivemos umas nuvens, mas está um solzinho a espreitar ali entre as nuvens. Então, os eventos negativos? Os eventos negativos também podem ser pequenas situações do nosso dia a dia, como podem ser situações mais graves, problemas graves, profissionais ou de saúde. Okay? Por exemplo,
as questões do trabalho burocrático, pequenas situações de stress, ter que fazer documentos, ter que enviar e-mails, ter que comunicar com a equipa, são pequenas situações negativas que provocam stress no nosso dia-a-dia. Dificuldades com o encarregado de educação, dificuldades de comunicação, dificuldades de colaboração com encarregados de educação, pronto, já são situações um bocadinho mais negativas. Alunos com os quais nós temos dificuldade em dar apoio, seja devido às dificuldades deles, seja porque não há na escola apoio suficiente, e que dificultam o trabalho com o aluno, a evolução do aluno. Ou até mesmo situações mais graves, de turmas fora de controle, com várias situações de alunos com muito heterogéneos, sem apoio, sem identificação das problemáticas, que realmente são muitas situações de stress ou um fator de stress muito acentuado. O impacto destes fatores de stress depende então de 3 fatores, não é? Porque é diferente de uma situação que ocorra uma vez por outra, de uma situação que todos os dias se repita. Portanto, a duração, a intensidade e o controle que nós temos ou não. Há coisas que controlamos e outras não controlamos. Estes fatores de stress diários negativos, estes aborrecimentos, contam apenas 20% da variância das nossas alterações do humor, ok? A nível de tristeza, de raiva, de alegria, contam 20%. E a maior frequência de eventos de stress negativos estão relacionados com problemas psicológicos, ok? Portanto, estes fatores de stress, estes eventos negativos estão muito relacionados com problemas psicológicos mais graves. Estes fatores de stress, lá está, podem variar, pode ser só apenas uma chuvinha, pode ser uma grande tempestade, uma discussão grave com um colega, pode ser um vento que está sempre ali a perturbar, portanto, varia muito. Então, nós já vimos que não podemos controlar o tipo de fatores de stress que nos acontecem e os eventos que nos acontecem, são positivos, quer negativos, nós não controlamos. Agora, o que nós podemos controlar é a atenção, o controle da nossa atenção e a atenção que nós damos a esses eventos positivos e negativos. Ok? Portanto, a atenção que o capitão do barco dá aos eventos. Quanta atenção prestamos a eventos negativos e positivos. E por que é importante a atenção? Na depressão e na ansiedade existe uma forte tendência para a negatividade na presença de eventos neutros ou positivos. Ou seja, a atenção é muito importante, apesar de nós não nos apercebermos dela, mas quando há uma forte tendência para a negatividade, há uma grande probabilidade de depressão e ansiedade. Esta negatividade acontece não só nas situações negativas, mas inclusive em situações neutras ou positivas, ok? Nós já estamos perante um aluno que não está a fazer nada de especial, a turma não estão a fazer nada de especial, de grave, mas nós já estamos num transe da negatividade e vamos focar a atenção apenas no comportamento negativo. Apesar de ele ter todo o dia tranquilo, mas teve um comportamento negativo e aquele comportamento negativo vai estar muito mais saliente na nossa atenção e vai ter muito mais impacto no nosso dia-a-dia. Exatamente. E esse foco excessivo da informação negativa está relacionada com os problemas psicológicos mais graves, depressão, ansiedade, problemas de saúde, problemas do foro alimentar. Okay? Então, o que é este viés da negatividade? Na verdade, o que é que acontece? O nosso cérebro está preparado para reagir mais fortemente e rapidamente à informação negativa do que à informação positiva. Tanto que nós, no nosso dia, nós podemos ter um dia com muitas situações positivas, outras neutras, nada de especial, mas houve uma situação negativa e é essa situação negativa que vai
ter a nossa atenção, os nossos pensamentos vão ficar a matutar naquela situação, seja relativamente ao que aconteceu, o que poderia ter dito, o que poderia ter feito, o porquê daquela situação que aconteceu, como começamos a projetar como é que agora vai ser, o que é que eu devo fazer no futuro, ou seja, uma situação apenas no nosso dia vai focar toda a nossa atenção, a nossa parte emocional nessa coisa negativa que aconteceu. Portanto, as pessoas tendem a focar-se mais na informação negativa e em vários domínios. As situações negativas são mais e melhor recordadas, ou seja, aquele aluno fez várias coisas, mas eu vou recordar principalmente aquela atitude que eu não gostei. Aquele colega nunca me dizia nada, mas naquele dia foi desagradável, eu nunca mais vou esquecer aquele momento. Okay? As emoções negativas são mais rapidamente percebidas nos outros, ok? Nós detectamos mais rapidamente situações negativas na outra pessoa. E a informação negativa dos outros tem maior impacto na impressão que temos da pessoa, ok? Nós vamos valorizar mais as atitudes negativas dos alunos, dos colegas, do que as atitudes neutras e positivas. Isso faz-nos estar quase constantemente num transe de negatividade. O nosso cérebro está constantemente a tratar esta informação negativa, ok? Porque a informação é detectada mais rapidamente, nós temos mais dificuldade em ignorar, isto vai despolutar mais emoções negativas, não é? Porque se eu estou a focar nas situações, eu depois vou ficar triste, vou ficar magoado, vou ficar irritado, vou ficar zangado, e esse acumular de emoções negativas vai provocar, loop, vai provocar que vai fazer com que eu também foque mais nas situações e na informação negativa da situação, não é? Se eu já estou irritada, qualquer coisa que aconteça na turma, eu vou estar muito mais atenta aos comportamentos negativos da minha turma, do meu aluno, dos meus colegas. Portanto, na metáfora do barco, teríamos o barco com o capitão, e o capitão poderia ter um céu limpo, mas ele vai focar a atenção naquela nuvem negra que está ali. Apesar do céu estar limpo, não é? Ele podia estar a apreciar o céu limpo e a fazer outras coisas, mas está preocupado com aquela nuvem negra e passa o dia a pensar naquela nuvem negra e o que é que eu vou fazer e se aquela nuvem negra se transforma numa tempestade, quando já passaram nuvens negras aconteceu isto e isto, portanto não nos conseguimos abstrair de situações negativas. Podemos não conseguir, é mais difícil, não é? Portanto, tem que haver uma intenção, tem que haver um controle da nossa atenção, ok? E não nos deixarmos dominar por ela, porque ela é automática, ok? Este viés da negatividade, lá está, teve uma função positiva no passado, não é? Porque antigamente o nosso cérebro, em termos biológicos, como animais, como primatas, é muito mais negativo ignorar uma informação negativa, não é? As consequências são piores do que ignorar uma informação positiva, não é? Se eu ignorar que as cobras são perigosas, é muito pior do que ignorar que um koala é fofinho, não é? Portanto, o nosso cérebro está preparado para, em termos de sobrevivência, é mais adaptativo focar a atenção e valorizar a negatividade. Mas isso é desadaptativo em ambientes onde não há um perigo de sobrevivência, não é? Nós não estamos em perigo de sobrevivência, portanto não precisamos de valorizar assim tanto as situações negativas, não é? Principalmente em contextos onde a informação positiva, as relações positivas são maiores que os perigos evitados em focar no negativo. Por exemplo, no ensino-aprendizagem e a nível relacional, é muito mais importante focar no positivo, porque isso vai reforçar os nossos resultados, não é? Os resultados da aprendizagem, os resultados das relações são muito melhores quando nos focamos na informação positiva. Portanto, temos que fazer mesmo o processo contrário. Não só nos deixarmos não levar pela negatividade, como promover esta positividade, não é? A promoção desta positividade vai melhorar os nossos resultados e as nossas relações. Como é que podemos reduzir esta tendência? Ganhando consciência deste funcionamento, ou seja, estarmos conscientes no nosso dia a dia que estamos
a focar a nossa atenção em demasia na negatividade, ok? Estando conscientes de que isto existe, que este transe da negatividade existe, ok? E isto faz-se através muito da autoconsciência, do mindfulness, no nosso dia a dia, ok? E por isso eu vou disponibilizar um áudio onde vocês poderão praticar esta técnica de mindfulness, ou poderão praticar para aprender, para depois praticar no vosso dia a dia, ok? E poderemos então também diminuir este transe da negatividade, aumentando intencionalmente o otimismo e o foco naquilo que funciona, ou seja, controlando a nossa atenção. Não só estando consciente da negatividade, porque nós não podemos deixar de ser assim, porque é o nosso cérebro que está biologicamente preparado para isso, portanto temos é que estar conscientes de que isto está a acontecer e que realmente quando isto está a acontecer, intencionalmente controlar a nossa atenção, dirigir a nossa atenção para aquilo que funciona e para expectativas mais otimistas. Portanto, um dos exercícios que eu gostava, que é muito típico da psicologia positiva e que eu gostava que vocês praticassem frequentemente, e existem várias versões deste exercício, é os 3 melhores momentos, as minhas 3 bênçãos do dia. O exercício original é as 3 bênçãos do dia, ok? Se nós praticarmos este exercício todos os dias, ao fim do dia, antes de dormir, pensar nas minhas 3 bênçãos do dia, vamos aumentar significativamente o nosso bem-estar psicológico, e a nossa felicidade, e o nosso otimismo, e as nossas emoções positivas. Este exercício tem várias dimensões, versões. Vocês podem aplicar de diferentes maneiras. Vocês podem aplicar ao fim do dia, antes de adormecer, podem escrever, podem ter um caderninho onde anotam ao fim do dia quais foram os 3 melhores momentos do dia, explicam o que é que aconteceu, porque não é só pensar qual foi, não é? Depois o descrever a situação, pensar como é que esta situação foi importante, como é que eu contribuí para esta situação, tudo isso potencia o impacto deste exercício, ok? Quanto mais atenção vocês derem a este exercício, mais impacto ele vai ter, não é? Mas eu já sei que, também por experiência própria, que nós acabamos por ser muito desleixados e muito automáticos no nosso dia a dia, portanto, por isso mesmo é que é importante intencionalmente, a intencionalidade da psicologia positiva e do foco na felicidade, porque nós automaticamente estamos muito centrados na parte funcional e negativa do nosso dia a dia, e então eu sei que é difícil, pelo menos à noite, pensar nos 3 melhores momentos do dia já é bom, ok? Melhor ainda é realmente escrever no jornal, ter um caderninho para descrever o que é que aconteceu, dar um título, descrever a situação, como é que eu contribuí para esta situação. Depois também podem fazer só ao fim da semana. Chegam ao final de semana e escrevem também no jornal ou pensam quais foram os melhores momentos da semana. Também podem fazer isto na sala de aula, não é? Podem fazer ao fim do dia, podem fazer na sexta-feira, ao final da semana, pedir aos alunos que falem, ou cada um, ou ir rodando os 3 melhores momentos da semana, eles explicarem quais, porquê, em que é que eles contribuíram. Portanto, uma outra versão deste exercício é da gratidão, que também está muito relacionada. Quais as 3 situações que eu agradeço, eu estou grato por. Okay. Portanto, vocês vão também ter na vossa base de dados do material
do Clube da Felicidade, estas cartas da resiliência que vocês podem aplicar na turma. E quando aplicam na turma, tem impacto na turma, mas também tem impacto em vocês. Vocês podem aplicar estes exercícios para vocês mesmos, ok? Portanto, está aqui uma das atividadezinhas que é o meu momento preferido do dia foi, ok? Portanto, lá está, focar a atenção nos eventos positivos. Sobretudo porque o ambiente de ensino e de aprendizagem é um ambiente de muita negatividade, não é? Não só porque a aprendizagem implica erro, e o erro está sempre a acontecer, a aprendizagem é erro, não é? E é frustrante, ou pode ser potencialmente frustrante e negativo para quem está a aprender, para quem está a ensinar, a sobrecarga de trabalho, ter várias tarefas e atividades para gerir, o acumular de situações com determinado aluno, com determinado grupo de alunos, portanto há aí muito potencial de negatividade e, por isso, é extremamente importante fazer exercícios que direcionem o nosso cérebro para a positividade do dia, ok? Eu aconselharia a fazer isto diariamente ao fim do dia na turma, ok? Não só porque tem impacto nos alunos, no ambiente em si, mas também para nós próprios, ok? Porque nós estamos num ambiente de muitos eventos negativos. Okay? Portanto, estas cartinhas são cartinhas sobre vários exercícios da resiliência, de promoção da resiliência para aplicar com os alunos, que vocês podem, por exemplo, todos os dias tirar uma cartinha e falar sobre essa situação, podem cada um tirar uma cartinha e ir respondendo às diferentes propostas ou desafios da carta, pode ser só ao final da semana, vocês é que decidem, são várias cartas com vários exercícios focados na resiliência. Pronto, e vamos ficar por aqui, porque posteriormente vamos passar para outro tema que também é muito importante, que é as nossas crenças e os nossos pensamentos acerca dos eventos positivos e negativos, e gostaria de me despedir e sigam os próximos módulos, pratiquem a positividade nas vossas aulas, na vossa vida diária e desfrutem dessa positividade na vossa vida, porque é possível viver situações difíceis numa profissão difícil, como a educação, como ser professor, de uma forma não com esta sensação de burnout, de stress constante, ok? Nós podemos controlar um bocadinho isso, não completamente, mas podemos controlar o impacto que estes fatores de stress podem ter na nossa vida, e uma dessas formas é o controle da nossa atenção, a atenção que damos não só às situações negativas, mas às situações positivas, potencializá-las, ok? Mas para isso temos que ser intencionais e ter essa intenção dentro de nós e planear essa intenção. Espero que estas estratégias sejam úteis. Eu vou deixar o exercício de mindfulness, de meditação, como queiram chamar, gravado. Usem, pratiquem a ida para a escola, a vinda da escola, para depois isso se tornar automático em vocês, e usem as cartas e sigam os nossos módulos sobre felicidade. Até já.